povo, aqui é o Zelota com mais um especial, e no vídeo de hoje nós vamos conhecer a história dos Gépidas, esse povo que tinha uma ligação com os godos e que foi muito mal falado pelos Jordanes, né, tendo o significado de os lentos, atrasados. Bom, vamos ver a história desse povo germânico que foi parar lá na Europa Oriental. Mas antes de eu contar a história dos Gépidas para vocês, eu peço a todos que dão o like e compartilhem com os amigos, que ajude mais o canal a crescer e valorizem o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, tem várias sagas e mini sagas, todas organizadas em playlists lá na videoteca do Zelota. Me sigam no Instagram, @Zelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, participar das enquetes para escolher esses especiais aqui. Também tem um Curta com o Zelota, que é um conteúdo extra exclusivo dos vídeos aqui do canal e que estão disponíveis na nossa área de membros. É só dar uma conferida aí no botão que tem azul aí embaixo ou no link na descrição. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo. Sem enrolação, vamos direto à história dos Gépidas. Bom, Gépidas, como mencionei agora no início do vídeo, era uma tribo de origem germânica e eles viviam em uma região onde hoje fica a Romênia, a Hungria e a Sérvia. Mas antigamente essa região era chamada de Dácia, né? Da Dácia pegava a maior parte mesmo da Romênia. Bom, isso seria na região onde ficam as montanhas dos Cárpatos. Bom, eles tinham a mesma língua e religião dos godos e dos vândalos. E eles foram mencionados pela primeira vez muito tardiamente, já no século III depois de Cristo, muito diferente dos outros povos germânicos que já haviam sido ali catalogados no século I, século II. Bom, a origem do nome Gépida é que aí vem várias versões. Bom, o nome Gépida vem do latim Gepidae, que traduzido para outras línguas, como o grego, por exemplo, significa talentosos, recompensados ou generosos. Bom, com relação às origens que vão ser faladas aí, bom, a de Jordanes é a mais tendenciosa. Bom, Jordanes era um historiador bizantino do século VII e ele escreveu um livro chamado Geta, que conta a história dos godos e outros povos relacionados a eles. Bom, segundo essa versão contada pelos Jordanes, a palavra Gépida vem do nome Gepanta, que significa lento ou passivo. É uma forma bem tendenciosa de falar sobre os Gépidas, assim como ele fazia com outros povos, até com os próprios imperadores bizantinos. Bom, com relação a isso, só depois que ele partiu para o mundo além vida que foi revelado o que ele registrou sobre os imperadores bizantinos. Bom, e um outro historiador, um estudioso, na verdade ele era um clérigo, né, chamado Isidoro de Sevilha. Então ele relatou no século VII a respeito dessa origem do nome dos Gépidas. Então ele disse que o nome vinha da palavra latina pedis, né, que significa pés, e os Gépidas, eles na verdade eles não eram lentos, mas que eles iam para as batalhas a pé, diferente dos outros povos que iam montados em cavalos. Bom, já na enciclopédia bizantina chamada Etymologicon Magnum, nessa época os bizantinos ainda falavam latim. Bom, eles falam o seguinte, nesse registro, de que o nome Gépida, traduzido para o grego Getipaides, significa filhos dos godos, o que deixava também esse nome parecido com uma tribo da Trácia chamada de Getas. Só que essa tribo ela era muito antiga, era uma tribo que é do milênio anterior, por volta do século V a.C. Bom, essas versões, né, por mais que elas sejam divergentes, elas têm uma coisa em comum, que é ligar esse povo, né, no caso os Gépidas, aos godos, sendo eles ou parentes dos godos ou uma ramificação deles. Bom, com relação à língua, a cultura, assim como também a língua dos Gépidas, ela era a mesma falada pelos godos. O escritor bizantino do século VI, Procópio, esse já era um pouco mais sério, né, ele listou
os gépidas entre as nações góticas, assim como tinham os visigodos e também os vândalos. Segundo Procópio, eles tinham a mesma língua que esses povos e o mesmo biotipo físico, né? Eles eram de pele alva e cabelos loiros. E também eles eram cristãos arianos, né? Esses povos germânicos ali, sua grande maioria, foram convertidos ao cristianismo ariano. Agora, com relação à história dos gépidas. Bom, essa história vai ser relatada pelo Jordanes, que, como já mencionei, ele era bastante tendencioso, portanto a gente não pode confiar realmente no que ele relatou. Como ele vai escrever esse livro Gética, por volta de 550, ele vai colocar umas informações muito tendenciosas. Quem viu o vídeo sobre os hunos, lembra o que ele falou sobre os hunos, né? Bom, segundo Jordanes, os ancestrais dos gépidas vieram de uma ilha na Escandinávia chamada de Skansa, onde dessa mesma ilha também vieram os godos. Bom, e aí eles deixaram essa ilha em 3 barcos, na época em que os godos eram reinados pelo Berigo. Então os ancestrais dos gépidas, eles embarcaram no 3º barco e foram zombados pelos outros, que começaram a chamá-los de Gepanta, que aí vem o nome lentos, né? Porque eles foram os últimos a embarcar. Bom, mas a referência a serem os últimos ou lentos não para por aí. Bom, os godos e os gépidas, eles se estabeleceram na costa sul do Mar Báltico, em uma ilha que ficava no foz do rio Vístula. Esse rio que ficava ali ele fica, esse rio ainda existe, é na Polônia. Bom, e esse local foi chamado de Gepedóios. Então, eles vão viver nesse território por um bom tempo. Bom, já os historiadores modernos, eles debatem se parte da história contada pelo Jordanes é verdadeira, seguindo a tradição oral dos godos, já que os godos não tinham escrita, ou se é pura ficção do Jordanes, que implicava com todos os povos bárbaros e inventava coisas. Bom, lembrando que esse Jordanes ele tinha uma fama muito ruim, né? Depois eu vou contar mais sobre ele lá no acampamento Zelota. Bom, de acordo com o Jordanes, os gépidas decidiram deixar essa região onde eles viviam de Gepedóios durante o reinado do rei Gépida Fástida. Então eles deixaram esse território e foram para o sul, muito tempo depois que os godos já tinham deixado aquela região. Bom, e aí nesse caminho, nessa migração deles, eles deram de frente com os burgúndios, né? Um povo que já tem vídeo sobre eles aqui também no canal, se quiser conferir depois. Bom, e aí eles derrotaram os burgúndios e depois no caminho que eles continuaram fazendo, eles foram enfrentando outros povos e foram derrotando esses povos, até que eles encontraram com os godos. Então lá teve uma grande disputa por território, né? Os gépidas queriam ficar por ali, os godos chegaram primeiro, e aí essa batalha durou um dia inteiro, até o anoitecer, quando os gépidas se retiraram e seguiram aí seu caminho. Bom, aí tivemos o período antes da chegada dos hunos. Bom, os gépidas, eles são um povo que a sua história migratória ela é bastante confusa, vamos dizer que seja sombria, para não falar misteriosa. Bom, enquanto a maioria dos povos conhecidos foram relatados já nos séculos 1 e 2, os gépidas só ficaram conhecidos apenas no final do século 3, isso falei lá no início do vídeo. Então eles já viviam em um território que seria exatamente o mesmo território onde eles ficaram vivendo até esse povo deixar de existir. Bom, de acordo com a fonte não confiável, mais uma também que a gente tem que colocar nossas dúvidas, que é a História Augusta, né, que fala sobre os imperadores romanos, e tem um capítulo que é de Cláudio Gótico, né, que tem esse nome de o Gótico. Ele seria o Cláudio II, né, temos o Cláudio I, que era o tio do Calígula, e o Cláudio Gótico, né, que liga esse nome de Gótico por conta das guerras contra os godos que ele fez e que ele saiu vitorioso. Bom, então mais uma para ele seriam os gépidas, né? Que os gépidas tinham se unido aos citas na invasão que ocorreu nas províncias romanas nos Balcãs em 289.
E aí eles foram derrotados e foram depois listados finalmente como outros povos de origem goda, como os grutungos e os tervingios. Esses dois povos depois eles vão se unir e vão formar os ostrogodos. Assim como também os visigodos, os érulos lá do Odoacro, os bastarnas, que eram um povo de origem celta. Bom, essa mesma fonte, que é a História Augusta, também diz que o imperador Probo, que veio depois do Cláudio II, ele havia feito prisioneiros gépidas, grutungos e vândalos, lá naquele território romano, nos Balcãs. Bom, no 11º panegírico, que seria o que danado é isso? Era um discurso que era feito por cônsules, diante do povo, uma praça aberta, ou também onde lá eram anunciados decretos do imperador, ou também dadas as notícias. Não tinha jornal na época, então tinha um cara que subia ali em um banquinho e tal, e lá ele relatava essas coisas. Bom, então nesse 11º panegírico, que foi no reinado do Maximiano, em 291, foi relatada uma batalha entre os tervíngios junto com os táifalos, esse povo que é conhecido como o povo do dragão. E eles tinham enfrentado os gépidas e os vândalos. E essa batalha tinha acontecido fora do território romano. Por isso que eles não sabem muitos detalhes. Bom, então para tentar constituir esse período da história dos gépidas, fica um pouco complicado, porque foi um período que eles estavam fora do território romano e nós temos como fonte Jordanes. Então, historiadores modernos veem mais esses relatos dos Jordanes como narrativas e eles passam a trabalhar mais com a arqueologia para tentar desvendar por onde os gépidas estiveram nesse período do século IV. Bom, a respeito dessa batalha que foi descrita, como ela foi feita sem muita precisão, bom, acredita-se que ela tenha sido em 290 e que tenha ocorrido na Dácia, e que foi uma batalha equivalente àquela do Fécida, do rei dos gépidas, contra os godos, aquela luta por território. Bom, essa batalha deve também ter ocorrido, é uma outra hipótese, nas montanhas dos Cárpatos, após 248, mas antes de 270. Teria sido entre esse período aí, 248 a 270. E os romanos, nesse período 270, eles já haviam se retirado da Dácia. E a terceira hipótese é que essa batalha tenha realmente acontecido na Dácia, mas lá na região da Transilvânia. A Transilvânia que até hoje na modernidade é uma região lá na Romênia. Bom, e aí sepulturas foram encontradas datadas do século IV, que é o período em que os gépidas desapareceram da história. E foram encontrados, além de ossos, espadas, escudos e lanças, que muitos estudiosos atribuem pertencerem aos guerreiros gépidas. Então essas sepulturas foram localizadas justamente em uma região que fica entre a Hungria e a Romênia. Seria de fato o território onde os gépidas passaram a viver do século IV em diante. Bom, historiadores sugerem que os gépidas ficaram no século IV pela Germânia, onde eles conseguiram subjugar alguns povos germânicos, e depois desse período que eles ficaram lá no século IV, eles migraram para a região do rio Muris, lá na Europa Oriental, onde eles viveram no século V, ou seja, na região onde era a Dácia. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando com a segunda parte da história dos gépidas na próxima quarta-feira, onde nós vamos ver como foi o período em que os gépidas foram dominados pelos hunos e depois a formação do reino dos gépidas, como foi o reino deles e tiveram que conviver lá com os bizantinos. Bom, vai ter umas certas confusões também. Bom, então no próximo sábado tem a saga bizantina e nós vamos ver como foram as batalhas durante o reinado do Andrônico II Paleólogo. Não foram poucas, até guerra civil teve também. E claro, quem
faz parte aqui do acampamento Zelota. O Curta com o Zelota já está disponível para vocês assistirem. Eu vou falar sobre o Jordanes e por que não devemos confiar nele nos seus relatos. Bom, vou ficar por aqui. Um abraço do Zelota. Até sábado. Falou, pessoal.